Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Copasa publica nota repudiando oitivas realizadas na Câmara com funcionários da empresa. O boletim registra apenas um caso de Covid nas últimas 24 horas. Ocupação hospitalar também mantém redução nas internações. E você vai ver também. Jovem é preso com mais de 100 quilos de maconha em Patos de Minas. No dia de combate ao bullying, a ação com estudantes estimula a reflexão sobre o tema. Galeria de Arte promove mostra com telas de artistas patenses. Músicos reclamam do repasse incompleto de cover artístico em Patos de Minas. Estudantes participam de plantio de árvores na Mata do Catingueiro. Meteorologia diz que pancadas isoladas de chuvas continuam nos próximos dias. Residência é tomada por enxurradas em Lagoa Formosa e causa prejuízos para moradores. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite desta terça-feira com mais de 100 quilos de maconha em Patos de Minas. As drogas, que ainda não se sabe a origem, estavam sendo transportadas em um veículo. Conhecido no meio policial, inclusive com passagens anteriores por tráfico de drogas, o suspeito de 26 anos foi preso com mais de 100 quilos de maconha no interior do veículo em que foi abordado. A patrulha de operações da 86 CIA estava fazendo operação no bairro Nossa Senhora da Aparecida e recebeu informações de que um veículo, Gol, iria adentrar na cidade com carregamento de drogas. Foi feita uma operação na ponte do Rio Paranaíba, na rua Joaquim Fubá, e quando o veículo adentrou na cidade, foi dado ordem de parada, o mesmo desobedeceu, iniciou-se uma perseguição e o mesmo foi abordado na Avenida Paranaíba, sendo localizado essa droga no veículo. Pronta para ser comercializada na cidade, a droga estava guardada em caixas de papelão e sacos de lixo, para que suspeitas não fossem levantadas a respeito do conteúdo dos recipientes. Ela estava condicionada em sacos plásticos, caixa de papelão, saco de cimento, se encontrava no banco traseiro do veículo e no porta-malas. Preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, o rapaz de 26 anos se recusou a falar sobre a origem da droga e de qual seria o destino dos tabletes de maconha. Ele se recusou até mesmo por medo de represália, né? Temendo pela vida dele, ele se recusou a dizer quem seria que iria trazer a droga. O destino foi Patos de Minas e, inclusive, ele adentrou na cidade e foi preso. 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Bullying, uma data que busca conscientizar sobre esta prática nociva que quase sempre ocorre com atos de violência física e psicológica. No Dia Mundial de Combate ao Bullying, educadores aproveitaram a oportunidade para trabalhar com seus alunos a importância do respeito às individualidades do outro. Na verdade, esse trabalho é um trabalho que perpassa toda a proposta curricular do colégio, né? Trabalhando a diversidade, o respeito, a empatia com o ser humano. E hoje, Dia Nacional de Combate ao Bullying, é o dia dedicado para a culminância desse trabalho, com diversas ações voltadas para questões artísticas, culturais, promovidas por psicólogos, pela pastoral do colégio e pela orientação educacional. Por meio de brincadeiras colaborativas, da arte e do trabalho de socialização entre os estudantes, nesta escola, os alunos tiveram a oportunidade de entender como reconhecer as diferenças uns dos outros e aprenderem sobre empatia. A parte mais importante agora deste momento é uma conscientização dos meninos a respeito do outro, né? Como que eu me relaciono com esse outro? Do que esse outro é feito, que características que ele tem, o que me assemelha a este outro. E quanto mais eu conheço o outro, o meu semelhante, mais eu respeito. Então, sendo assim, é uma proposta de aproximação dos estudantes. Então, os psicólogos estão fazendo dinâmicas com os estudantes e principalmente com as turmas de 6º ano, em que eles estão entrando ali no processo da adolescência. E a imagem que o outro tem do estudante é algo extremamente importante. A Isadora foi uma das alunas participantes da turma do 6º ano.
Ela já presenciou situações de bullying dentro do ambiente escolar e fora dele. A menina reconhece que ser exemplo para outras pessoas é uma forma de combater o bullying. Isso, a gente tem que dar o exemplo porque hoje em dia existe muito desrespeito, discriminação, enfim, e a gente precisa ter atitudes ao contrário disso. A gente precisa dar o exemplo e ter atitudes que provem o contrário disso, além de conviver em harmonia. O primeiro passo a ser observado é a diferença entre brincadeiras e a prática de bullying. Então perceba que a diferença entre bullying e brincadeira não tem a ver com o conteúdo do que você fala ou com o conteúdo do que você faz. Tem a ver com o impacto sobre a outra pessoa. Tem a ver com como a outra pessoa se sente. Então, o bullying tem a ver com você expor a outra pessoa a uma situação em que ela está sofrendo, uma situação que está causando dor a esta pessoa. A prática na infância ou adolescência também pode gerar consequências futuras para aquela criança. Um dos primeiros efeitos do bullying sobre quem sofre esse tipo de violência é essa pessoa começar a ficar com medo na escola. Medo de sair no recreio, medo de participar de atividades de educação física, medo de estar sozinha com os colegas de sala. Esse é um dos primeiros efeitos. Esse medo pode ir crescendo até essa criança ou adolescente começar a experimentar realmente sintomas físicos quando chega perto da hora de ir para a escola. Acorda com dor de cabeça, com dor de barriga, tem dificuldade de dormir à noite, pensando sobre ir para a escola no outro dia. Ao longo do tempo, a exposição contínua a esse tipo de sofrimento pode levar ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade social e outros. Por isso, saber identificar a situação e fazer a abordagem adequada àquela criança ou adolescente pode ajudá-lo a superar o ocorrido. É importante não forçar essa criança a falar. É importante não obrigar, não pressionar, e sim oferecer oportunidade, convidá-la a falar e se colocar à disposição. E claro, a partir do momento que ela falar sobre o bullying, que ela te contar sobre o que está acontecendo, não tome iniciativas impulsivas, como ir na escola correndo, denunciar para a professora, conversar com os colegas. Não. Isso aumenta muito a exposição do seu filho ou da sua filha, aumenta muito a experiência de vergonha, de constrangimento e não ajuda a resolver de fato o bullying. É importante que você tome iniciativas orientadas por metas, iniciativas que realmente possam ajudar o seu filho ou filha a lidar com a situação. Depois do intervalo aqui no News, Galeria de Arte promove mostra com telas de artistas patenses e músicos reclamam do repasse incompleto de cover artístico em Patos de Minas. Foi inaugurada esta semana em Patos de Minas uma nova galeria de artes. O espaço foi aberto com a exposição de telas de artistas plásticos de Patos de Minas e região. Idealizada pelos artistas plásticos Marli Machado e Kelion Alves, a Galeria Belarte começou no meio digital por meio de uma exposição no Instagram. A convite da Clínica da Mulher, as telas agora estão expostas presencialmente, com a possibilidade de serem adquiridas por pacientes e visitantes. Nessa pandemia a situação estava difícil, as meninas, os artistas tendo que fazer as suas exposições por meios virtuais. E eu falei, por que a gente não poderia utilizar o nosso espaço, para estar aproveitando e divulgando a arte da artista patense, do artista patense, que somos tão ricos, E aliado a isso, os quadros vão estar aqui, são muitas pessoas que circulam, embelezou muito nosso espaço e eles estarão à venda também, E a gente, já que estamos no Outubro Rosa, nós vamos fazer um percentual da venda desses quadros, será destinado a Procurar-se, que é um grupo de apoio ao câncer da cidade, é tão tradicional, que a gente tem o maior carinho com a Procurar-se, e a gente vai tentar fazer essa boa ação também de estar ajudando o pessoal que ajuda tanto as pacientes com câncer de mama e com todo tipo de câncer que é comum, Os próprios artistas irão intermediar as vendas das telas e, além da Fundação Procurar-se, 15% do valor também será destinado para as entidades beneficentes APAI, Casa das Meninas e Amparo Maternal. O artista que está expondo nesse momento, se ele vender o quadro dele daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, ele pode colocar o outro no lugar, sabe? Mas quando completar os 3 meses, ele então dá espaço para outra pessoa
que tiver na lista e tiver pedido o espaço, poder colocar seus trabalhos também. Nós vamos ceder essa galeria para os pacientes da clínica, que são artistas, para os artistas plásticos de Patos de Minas em geral, né? E os da região também que quiserem vir. Artistas de Patos de Minas e região, bem como pacientes da clínica, irão expor os trabalhos pelo período de 3 meses. Após o encerramento desse prazo, o artista passa a vez, rotacionando com os demais inscritos na galeria. O interessante dessa proposta é que ela é aberta, não é uma exposição permanente, todos são convidados, então terão um período que os artistas permanecerão com seus trabalhos aqui e posterior, né, esse trabalho, caso seja vendido ou não, ele é remanejado, oportunizando outros artistas. Misturando cultura e saúde, o lançamento da Galeria Belarte foi celebrado com um coquetel entre os artistas plásticos e funcionários da clínica. Uns cuidam da saúde, outros, né, cuidam com a beleza, né, na saúde mental. No caso, né, o abraço com a arte, né, saúde biológica e saúde mental. Agora a gente mostra uma reclamação feita por músicos que tocam em bares de Patos de Minas. Eles se queixam de que os donos dos estabelecimentos não estariam repassando os covers artísticos da maneira como deveria ser. Após o retorno das apresentações musicais em bares e restaurantes de Patos de Minas, os músicos que passaram mais de 1 ano sem trabalhar devido à pandemia da Covid-19 repararam que os cachês pagos pelo cover artístico de alguns bares estavam sendo menores do que deveriam. Diante disso, uma movimentação espontânea foi criada nas redes sociais para que o repasse aos artistas seja devidamente realizado. Na verdade, esse movimento ele partiu com o intuito de sensibilizar o empresariado para que deixe essa prática nova que eles estão iniciando aí para voltar ao que sempre houve aqui. Eu sou músico há 33 anos, já toquei em várias casas aqui e não é do meu conhecimento que qualquer bar recebesse ou pegasse parte de valor de cover artístico. Então esse problema é recente. Tá? Então nunca houve isso aqui em Patos de Minas. A gente está vendo que tudo está caro, pós-pandemia as coisas subiram, sim. Mas assim, o que a gente quer exercer o direito é que repasse o 100% para o músico. Transparência total, entendeu? Porque existe uma dedicação, existe anos de casa. E não só, o artista ele leva o entretenimento para casa. Hoje um bar sem uma música ao vivo é muito sem graça. Eu tenho amigos meus que falam assim, eu vou no bar tal porque lá tem música ao vivo. E também o artista ele leva também os amigos, ele faz uma pré-publicação para que ele gere aquele dinheiro para ele poder ganhar. Fabiano Brandão, presidente da Associação dos Músicos de Patos de Minas, a AMP, explica sobre os gastos que os artistas têm com a manutenção de instrumentos musicais caros e sobre o fato da maioria dos estabelecimentos não disporem de caixas de som necessária para que os shows ocorram. Tem equipamento caro ali, tem muita coisa envolvida, né? E a maioria das casas também, elas não têm o equipamento, ela não tem uma caixa de som, né? Muitas das vezes não. Todas as vezes o artista tem que levar a sua caixa, seu microfone, seu equipamento, que é pesado, né? Então, assim, além dele estar sendo músico naquele momento, ele tem que ser sonoplasta também. Ele tem que lembrar que muitas das vezes ele aluga o som para levar para aquele lugar. Para o músico e advogado Clianto, um dos problemas disto é que o dinheiro que os consumidores acreditam estarem pagando diretamente aos músicos está sendo transformado em receita para os empresários, que repassam apenas parte do montante acumulado. Aqui, quanto à legalidade, o que tem-se a questionar é quanto à transparência em defesa do Código do Consumidor, que é prevista no Código do Consumidor, para que o consumidor tenha ciência do serviço que ele está pagando, em toda a sua amplitude, inclusive com pagamento e destinatário de pagamento, e ele não seja enganado ou seja ter ficado obscura essa questão do pagamento do cover e o seu destinatário de recebimento. Seria basicamente isso, sem adentrar em qualquer questão legal. Por meio da Associação de Músicos de Patos de Minas, Fabiano entrou em contato com os proprietários da maioria dos bares que contratam músicos na tentativa de esclarecer e resolver a situação. Eu obtive resposta, né, de alguns e outros não, né? Alguns já me falaram que
contrata, né? Já tem valor fechado em tudo, né? Outros já aderiram ao adesivo 100%, né? Repasse para o músico, né? Que em alguns lugares aí já tem, mas outros ainda não. A gente conversou com alguns, estão abertos ao diálogo, né? Estão abertos a estar vendo a melhor forma para que isso seja totalmente transparente, né? O que a gente quer é justamente isso, é transparência, nada mais que isso. É válida a discussão, né? Uma discussão muito válida, até porque é conversando que se entende. E aí, se há uma demanda de reclamação por lado desses profissionais, né, do lado dos músicos, há também, ou precisa pelo menos haver um reconhecimento por parte de quem fomenta, né, esses espaços, né, ou seja, os empresários que têm esses espaços, para que esse repasse possa ocorrer e aí chegar a um acordo entre as partes para que ninguém perca. Em instantes aqui no News tem a previsão do tempo. Estudantes participam de plantio de árvores na Mata do Catingueiro. Meteorologia diz que pancadas de chuvas isoladas continuarão nos próximos dias. E residência é tomada por enxurrada em Lagoa Formosa e causa prejuízos para moradores. Alunos do CAIC participaram nesta quarta-feira de um projeto para o plantio de mudas na Mata do Catingueiro. A iniciativa faz parte do projeto de TCC de um estudante de Ciências Biológicas. O Peterson é estudante do curso de Ciências Biológicas e estagiário na Escola CAIC. Desde os primeiros anos da faculdade, ele tem desenvolvido um projeto de revitalização da Mata do Catingueiro, voltado à recuperação florestal após os prejuízos deixados pelas queimadas nos últimos anos. O trabalho se tornou um projeto de TCC e ele decidiu incluir a escola como forma de incentivar os estudantes no cuidado com o meio ambiente. Esse projeto ele foi desenvolvido já há muito tempo, no projeto de intervenção do meu estágio, só que como veio a pandemia, não teve como desenvolver com os alunos do CAIC. Então eu passei esse projeto para o meu TCC. E naquele ano que eu desenvolvi esse projeto, ele estava tendo muitas queimadas e muita degradação dessa área da Mata do Catingueiro. Então eu pensei especificamente nessa região. E eu pensei nos alunos, porque como eles são o futuro da geração, por que não levar esse conhecimento já prévio para eles passarem adiante? Seja para os filhos deles, para os parentes mais próximos. Foram em torno de 100 mudas de variações diferentes, de espécies nativas. Ao longo dos próximos anos, novos plantios serão realizados e serão cerca de 3.000 árvores plantadas na mata. Um trabalho lento que precisará de acompanhamento periódico, mas que espera-se deverá reverter os prejuízos causados pelos incêndios florestais. Dividimos a mata em quadrantes, que são 6 quadrantes, e a ideia é fazer um quadrante a cada etapa, justamente para facilitar as etapas de manutenção. A manutenção vai se dar pela prefeitura, né? Então tem que fazer roçadas. A gente plantou agora no início do período chuvoso justamente para já pular uma etapa, que é a etapa de irrigação, que seria mais uma demanda também a cumprirmos, né, com a prefeitura. Então foi um momento estratégico, né, um momento ideal para o plantio, de forma a facilitar com que essas plantas se desenvolvam. E para os alunos, é uma forma de aprenderem a importância de se cuidar do meio ambiente e de conscientizar os que vieram antes deles a serem igualmente respeitosos com a natureza. Nós plantou as árvores para quando nós crescer, nós vir aqui ver se ainda não queimou tudo. A importância, né, é que previsar, né, o meio ambiente, que para dar um tom diferente, já que todas as árvores estão queimadas. É importante, né, para mostrar para todo mundo, né, o reflorestamento e a importância da natureza. Desse trabalho que a gente faz a gente não consegue mensurar o tamanho da importância, porque a gente enxerga esses meninos como sendo futuros plantadores, sendo a geração que vai tomar conta da nossa biodiversidade, das nossas matas, enfim, de todo o meio ambiente. Então é preciso a gente começar a conscientizar eles desde cedo, tá? Porque somente assim acho que a gente vai ter uma ação mais efetiva para que tudo que a gente planeja possa acontecer. Essa Mata do Catingueiro, ela é um marco aqui em Patos de Minas, e a gente quer restaurar. A gente, com certeza, isso para esses alunos não tem preço, tá? Outubro deve continuar chuvoso, com registro de precipitações isoladas intensas. Os estragos, em consequência dos grandes volumes nas cidades, revelam os problemas estruturais e a falta de investimentos. Mas, por outro lado, representam aí alívio para produtores rurais e garantia de adequação de volume útil nos reservatórios.
São Pedro atendeu os pedidos. O outubro tem sido chuvoso e vai continuar assim. Temos aí um evento de chuva bem significativo acontecendo sobre a nossa região e ele deve durar ainda mais uma semana aproximadamente, intercalando períodos de muita chuva e períodos de estiagem. As precipitações são irregulares e podem vir em grandes volumes e num curto espaço de tempo. Primeiramente, a gente tem que entender que nessa época do ano é muito comum a formação de uma esteira, que nós vemos aqui, acontecendo, nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul. Essa zona de convergência faz com que toda a umidade que vem do oceano, que entra pela floresta equatorial, atinge os Andes e elas vêm novamente passar sobre a nossa região. Observa que nessa época do ano, ela fica predominantemente passando sobre a nossa região, sobre o sudeste. Nesse momento, ela está se deslocando um pouquinho para o norte. Isso faz que nós tenhamos aqui alguns dias de estiagem nesse período. Locais onde nós vemos concentração maior, significa intensidade maior de chuva. Bom, as chuvas na primavera podem ocorrer de forma isolada, com maior volume em alguns locais. Podem mostrar as fragilidades das cidades, com a falta de planejamento e investimentos. Mas, sobretudo, trazem alívio para o campo e para os reservatórios de água, que começam a subir. Momento de alegria para a gente poder prever as nossas possibilidades de safra, as possibilidades do agricultor jogar a semente no chão com um pouco menos de risco, né? O agricultor sofre risco de todos os lados. Devemos ter alguns momentos de vento um pouquinho mais significativo. Nessa semana, de 10 até 15 km por hora, nada que cause transtorno, ok? Mais para frente, com o aumento da intensidade, aumento da umidade, esses ventos podem ser um pouquinho mais significativos. Em Lagoa Formosa, uma chuva forte que caiu no início da tarde alagou uma residência que fica no bairro Rosário. Os moradores temem que o problema volte a se repetir. A água que retornou das tubulações invadiu os cômodos, danificando eletrodomésticos, móveis e documentações. Esta moradora falou dos momentos de desespero pelo qual a família passou durante o alagamento que tomou conta do imóvel. Começou, a gente escutou o barulho da chuva e saiu para olhar, ver para onde ia entrar, porque já é um problema constante que acontece aqui. Os moradores todos reclamam que a água sobe pelo esgoto, só pela tubulação. E a gente veio olhar, quando a gente chegou aqui já estava na metade da cozinha, já tinha inundado tudo. O que deu para salvar, a gente tentou salvar. Como vocês podem ver aqui, bagunça, muita água, tudo molhado. Compra que foi feita recente não vai salvar nada, eletrodoméstico, molhou muita coisa. Quase na cintura, quando a gente chegou aqui na cozinha, a água já estava aqui assim mais ou menos, já tinha molhado tudo, e rejeito de esgoto, água da chuva e entrou tudo. A moradora disse ainda ter acionado o SAAI e o município em busca de uma solução para o problema que se repete. Ele esteve aqui e disse que vai tentar mexer na rede de esgoto por aí da rua para ver se abre novas redes de esgoto, ver o que faz. Mas a pergunta que fica, e o prejuízo? Como é que a gente vai ficar no prejuízo? Por conta que quem garante que não vai entrar novamente? Porque os vizinhos aqui tem anos que moram aqui e todo ano acontece isso. Todo ano é o mesmo problema e o nosso prejuízo. Eletrodoméstico queimado, documentos molhados. Quem garante que não vai entrar água? É uma complicação, né? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para quinta-feira na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A quinta-feira em Patos de Minas deverá ser com tempo nublado e possibilidade de chuva isolada. A umidade relativa do ar pode registrar até 40%. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus na capital do milho. E pode chover também nos municípios da região. Em Vazante, a temperatura máxima prevista é de 30 graus, com variações entre 19 e 30 graus. Já em Rio Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 25 graus.
Em Presidente Olegário, a variação será de 17 a 29 graus. E em Lagoa Formosa, a previsão é de máxima para 27 graus, com variações entre 17 a 27 graus. A seguir tem a análise da notícia aqui no NTV News. O boletim registra apenas um caso de Covid-19 nas últimas 24 horas. A ocupação hospitalar mantém redução também, nas internações. E FHEMIG diz que fechamento do Hospital São Lucas impacta na demanda assistencial para gestantes e recém-nascidos. A gente falou agora há pouco sobre a previsão de chuvas para a região e nós mostramos aí alagamentos em Lagoa Formosa, que ocorreram nessa quarta-feira. E em Patos de Minas, você vê aí nas imagens, você pode observar aí que no final da tarde choveu forte em praticamente toda a cidade. As imagens mostram a Avenida Padre Almir, nesse ponto aí, proximidades ali do fórum, com a incidência de ventos fortes durante a precipitação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas uma ocorrência foi registrada relacionada à queda de árvore na Avenida Deputado Binga, na esquina com a Avenida João Cirino, mas sem vítimas ou danos. Hoje, inclusive, as imagens estão aí mostrando essa incidência de chuvas mais fortes agora à tarde, mas no meio da tarde, esse aí foi no final da tarde, no meio da tarde nós tivemos aí, inclusive, a Defesa Civil avaliando árvores, alguns pontos, justamente por causa desse risco das chuvas com os ventos fortes que acabam, nessa época do ano, provocando aí quedas de troncos de árvores e aí provocando realmente situações um tanto quanto complicadas, riscos aí de danos para bens como veículos que estão estacionados e mais ainda, principalmente, para pessoas que possam estar passando e essas árvores acabam desabando. Não só árvores, como também questões relacionadas aí a outras estruturas, nessa época do ano. É perigoso e, portanto, todas as verificações são importantes, tá certo? É hora da nossa análise da notícia. Já está do meu lado Ludmila Bahia para a gente tratar de vários assuntos. Novamente, boa noite, Ludmila. Boa noite, Adair. Boa noite a todos que acompanham agora também o NTV News. A hora da gente conversar um pouquinho de algumas notícias, destaques. E estamos prontos para essa quarta-feira também recheada de informações, assim como foi o dia de ontem. Vamos falar de saúde. Começando sobre saúde, a direção do Hospital Regional, Ludmila, o Antônio Dias, enviou um comunicado para as autoridades da região, alertando para a superlotação da unidade, principalmente com relação aos atendimentos da maternidade que estão sendo realizados sem a capacidade ideal, provocando improvisação nos serviços, Nós entramos em contato com a FHEMIG, está aí na tela, inclusive, a resposta para esclarecer essa situação. Em nota, a Fundação Hospitalar informou que o fechamento do Hospital São Lucas impactou, Ludmila, na demanda assistencial de Patos de Minas e da macro-região, aquilo que a gente já vinha falando, Como consequência, a procura por atendimentos, de acordo com o texto, aumentou no Hospital Regional, também já era esperado. O texto da FHEMIG ainda ressalta que o hospital é referência para usuários de 33 municípios da macro-região noroeste, que, claro, buscam aí os atendimentos hospitalares de média e alta complexidade, que inclui aí os procedimentos de urgência e maternidade para gestações de alto risco. Mas que a direção, apesar das dificuldades, a direção do hospital está buscando soluções que possam viabilizar a ampliação de leitos de terapia intensiva e neonatal que venham a suprir essa demanda regional. A gente já tinha dito aqui, Ludmila, que essa é uma situação que iria acontecer. A gente vem falando sobre isso aqui justamente pelo fechamento do Hospital São Lucas e por uma estrutura que já era deficitária, Esse é uma primeira explosão que a gente tem aí desse cenário já de um problema anunciado com o fechamento do Hospital São Lucas. A gente teve aí o prefeito Luiz Eduardo Falcão, junto com a secretária de Saúde, Ana Carolina, apresentando algumas soluções imediatas, mas desde lá a gente já falava que elas não seriam suficientes, porque o Hospital São Lucas, de um modo total, oferecia 160 vagas, então seriam necessários serem abertos muitos leitos, o que a Santa Casa, mesmo estando em pleno funcionamento, com 100% da capacidade, não oferece essa quantidade de leitos necessários para atender a tantos municípios que fazem parte dessa macro-região noroeste. E essa semana a gente já teve um problema, uma reclamação muito séria de uma gestante que aí reclamou dessa demora no atendimento, da angústia da espera,
pelo atendimento também na maternidade do Agarrad. A resposta veio da Rede FEMIG falando dessa situação, que o hospital ele foi concebido para atendimento de casos de médio a alta complexidade, que foi reforçada nessa nota enviada ao jornalismo da NTV nesta quarta-feira. E a Santa Casa, segundo até solução do município, deve abarcar aí as situações de gravidez em que não há nenhum tipo de intercorrência, de risco regular, que eles falam, né, que onde não há nenhum perigo nem para o bebê e nem para a gestante. Entretanto, o que a gente observa, até com o endosso dessa nota, é que a Santa Casa ela não tem a capacidade ainda adequada para suprir o que o São Lucas oferecia à comunidade de Patos de Minas e para os mais outros 32 municípios da macro-região noroeste. Então, a gente tem um primeiro problema gigantesco para resolver, que é a questão aí da obstetrícia, né, que não dá para esperar de forma alguma, é urgente e, obviamente, é preciso aí do prefeito de Patos de Minas com os prefeitos das 32 outras cidades da região sentarem na busca de uma solução, porque ficou evidente que o fechamento do São Lucas criou um impacto severo. A porta de entrada para os casos onde não há gravidade, que a Santa Casa não consegue nesse primeiro momento atender todas as pacientes, e o Agarrad com a capacidade extrapolada. E agora? A gente precisa de uma solução para ontem. Os prefeitos tiveram aí 4 meses para buscar uma solução de quando do anúncio do fechamento do São Lucas. Não veio, bateu a porta agora, então precisa de uma solução para ontem. Se não é para ontem, agora. E aí, quando a gente tem essa informação de que o atendimento para gestantes, recém-nascidos está sendo feito de maneira improvisada, isso é algo que preocupa demais da conta, quando, inclusive, os próprios diretores do hospital chamam a atenção das autoridades para esse problema. Então, medidas têm que ser tomadas urgentes, né? Inclusive, a família dessa gestante que nós entrevistamos essa semana no NTV News fez relatos disso, dessa questão não só da demora, mas da correria ali dos profissionais para tentar atender a todo mundo. Então, numa capacidade extrapolada, atendendo além, né, ela é porta de entrada, então não tem como negar o atendimento a qualquer pessoa que seja, mas há um limite, tanto do pessoal que trabalha ali também está extremamente sobrecarregado, quanto o próprio limite de oferta de vagas. Então, não há vagas. E olha a situação, o próprio está falando, olha, a gente não tem condições, está improvisado. Isso implica em prejuízo no atendimento. E era um caos já anunciado. Já sabia que ia acontecer. Vamos aos números da Covid-19 em Patos de Minas. Vamos colocar aí na tela o comparativo, né? Apenas um caso foi registrado nas últimas 24 horas, segundo o levantamento que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Somente 3 pacientes estão internados, sendo que 2 deles estão em leitos de UTI. O boletim epidemiológico também, Ludmila, não confirmou a ocorrência de novos óbitos pela doença. A gente tem uma estabilidade nos casos da Covid-19 em Patos de Minas, o que já dura por semanas, perdura, sem muita evolução também para o declínio maior desses números. O caso positivo é que a gente não tem mortes, o que conta muito a favor, e a gente observa aí a eficácia da vacina também com a cobertura e a amplitude da cobertura vacinal. A gente mostra também as internações, né? A ocupação hospitalar, com pequenas oscilações em comparação aos números do boletim anterior, mantendo justamente, como você disse, essa redução, essa baixa, né? Mantendo uma redução aí já há alguns dias. A gente não tem grandes oscilações entre um boletim e outro, né? Sem grandes oscilações, mas o que a gente percebeu ao longo da semana para cá, do meio da semana passada para essa, pequenos aumentos ali no total de internados, quando a gente leva em consideração casos de Patos de Minas, com o da região, que antes, né, a gente não via essa demanda da região. Hoje a gente percebe aí um maior chamamento e uma necessidade de casos sendo acompanhados em leitos clínicos de terapia intensiva. Então, ligeiros aumentos que não colocam tanta preocupação, mas se há ali um indicativo para aumento, a gente tem que ficar atento, porque a gente não quer e de forma alguma passar por nenhum problema.
já que os números do Brasil conspiram a favor, que continuemos aí para que possamos barrar ou pelo menos tentar controlar essa pandemia. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Em instantes, acusado de tentativa de homicídio ocorrida em 2020 é levado a julgamento. Copasa publica nota repudiando oitivas realizadas na Câmara com funcionários da empresa. Ontem nós mostramos aqui no NTV News que durante os depoimentos da CPI da Copasa, realizados nesta terça-feira na Câmara Municipal de Patos de Minas, os ânimos estiveram exaltados, né? Houve inclusive bate-boca e vereadores disseram que os depoentes, funcionários da Companhia de Saneamento, a Copasa, teriam aí mentido para a comissão e teve até pedido de prisão. Hoje a Copasa publicou nota sobre esse assunto. No texto que a gente vai colocar aí na tela, a direção da empresa disse que tem colaborado com a Comissão Parlamentar de Inquérito com absoluta lisura e transparência, prestando todas as informações que lhes são solicitadas e que, por isso, repudia lamentável incidente ocorrido ontem durante o depoimento do gerente regional da empresa, Saulo Bernardes. A companhia ressaltou que não aceita atos que revelem abuso de autoridade perpetrados contra qualquer um dos seus funcionários e informa que adotará medidas legais ou todas as medidas legais cabíveis quando isso vier a ocorrer. A nota diz ainda que, abre aspas, a Copasa entende a importância da CPI e respeita o trabalho de todos os parlamentares patenses, mas é igualmente importante que os limites constitucionais e legais de poder e competência estejam estritamente observados, até para que não ensejem nulidade absoluta de atos e responsabilização de seus autores, fecha aspas. Ludmila, está aí a reação da Copasa para as oitivas de ontem que a gente teve na Câmara e que a gente mostrou aqui no jornalismo da NTV. Sim, a gente viu que foi um momento de ânimos extremamente acirrados de ambas as partes, mas os vereadores têm essa autonomia e têm essa garantia desse pedido de prisão, mas naquele momento aí a própria presidente recuou, pedindo que a companhia prestasse ou entregasse os documentos dos quais dois vereadores diziam que o gerente da Copasa estava mentindo sobre a atuação, para depois analisar se seria adequada ou não esse pedido de prisão. E caso ele esteja mentindo, sim, o pedido de prisão será mantido para que, né, a lei aí ou a justiça analise toda essa situação. Mas daí chegou num momento em que é preciso trazer um desfecho e na minha avaliação essa conversa com a companhia, com a Copasa, deveria ter ocorrido lá atrás, já que é um dos alvos aí, ou alvo principal, tanto o município, a assinatura do contrato à época, a prestação do serviço, a garantia do serviço, quanto a Copasa. E a gente viu durante todo esse período da CPI, poucos membros foram ouvidos anteriormente e agora nessa reta final, que já passou do prazo, já está no prazo, no pedido de prorrogação, que de fato os membros da Copasa estão sendo ouvidos pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. E se essas oitivas já tivessem ocorrido lá atrás, provavelmente esses documentos já estariam com a comissão, que poderiam confrontar exatamente naquele momento em que ficou essa troca, né? Você está mentindo, não, eu estou falando a verdade, não é você que está mentindo. Fala, olha, está aqui a documentação, estou provando de fato aquilo que, ou derrubando a sua argumentação, ou ratificando, ou retificando, enfim. Né? Se isso já tivesse começado lá atrás, os vereadores estariam aí mais pautados e respaldados com a garantia daquilo que estavam de fato falando. E aí a gente continua acompanhando, porque capítulo a capítulo a gente tem aí mais e mais informações para uma CPI que a gente não sabe ainda como é que vai ser aí essa linha do tempo traçada no papel. Como, por exemplo, a gente teve hoje a finalização, né, da CPI da Covid, que é um livro com mais de 1000 páginas, né? Não estou comparando, mas mal comparando, né? São questões diversas numa CPI, numa cidade do tamanho de Patos de Minas, e aí a gente vai ter realmente um relatório imenso aí ao final, que a gente não sabe exatamente no que vai dar ou se vai dar alguma coisa com relação ao que está sendo pesquisado. A gente espera porque, com todo esse movimento, a comunidade fica no aguardo de, ao menos, melhorias, que todos os envolvidos promovam aí melhorias. É isso que a gente espera quando é promovido algo aí nesse sentido. E se alguém, de fato, estiver descumprindo ou indo além do que lhe é
cabido ali que de fato cumpra e pague. É preciso que, no caso da Copasa, ela entregue aquilo que foi assinado com o município. O município, da mesma forma, cobre da Copasa aquilo que lhe foi prometido, somente. O receio, né? Até porque é até um pouco de preconceito com relação a esse tipo de comissão, é que o brasileiro já acha que toda comissão parlamentar de inquérito vai terminar em pizza. E a gente espera que esse nosso aqui não termine assim, que os fatos sejam elucidados. Ludmila, nesta quarta-feira foi a julgamento em Patos de Minas, um jovem acusado de tentar matar a namorada em 2020. Foi a júri, nesta quarta-feira, um rapaz de 18 anos, acusado de tentar matar uma adolescente e a mãe dela em março de 2020. O jovem teria agredido as duas com uma faca após desentendimento com o adolescente por ciúmes. O réu foi julgado por tentativa de homicídio pela qualificadora de feminicídio tentado, por tentativa de homicídio simples, ameaça e estupro de vulnerável. A defesa trabalhou com as seguintes teses: a ausência de dolo, ou seja, de vontade de matar, tanto quanto a mãe quanto perante a filha, já que as lesões foram superficiais e a atuação dele, a ação dele não foi direcionada, pode-se dizer, não foi direcionada para matar, mas sim lesionar. Embora ele estivesse a todo tempo dizendo que iria matá-la, mas tão somente por descontrole, por ciúme, para chamar a atenção. Mas enfim, a defesa trabalhou com essa tese de desclassificação ou de absolvição quanto aos delitos de tentativa de homicídio e quanto à absolvição do crime de estupro de vulnerável, já que quando ele teria mantido com o adolescente relação, ele também era menor de 18 anos, motivo pelo qual ele não pode ser penalmente acusado. Ele teria que responder na vara da infância e da juventude. O julgamento foi realizado com portas fechadas, sob segredo de justiça. Somente ao final do ocorrido, com a leitura da sentença, o espaço foi aberto ao público. O réu, acusado de tentativa de feminicídio, foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão pela tentativa de feminicídio e a 1 mês pela ameaça, totalizando 5 anos e 5 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto. O Conselho de Sentença entendeu que ele deveria ser condenado apenas pela tentativa de feminicídio em relação à filha, o absolveu em relação à tentativa de homicídio simples quanto à mãe. Em relação à ameaça, também foi condenado, ele foi condenado pela ameaça contra a filha. E em relação ao estupro de vulnerável, ele tinha, na verdade, ele tinha feito 18 anos, uma semana antes desses fatos, né? O laudo pericial que foi juntado aos autos, ele indicava que o estupro, né, a relação sexual, a conjunção carnal, tinha sido antes dessa data em que ele completou 18 anos e, portanto, o Conselho de Sentença, junto com outros elementos de prova, entendeu que não teria havido crime de estupro de vulnerável. A defesa considerou a sentença razoável. Já o Ministério Público vai recorrer da decisão para tentar aumentar a pena. Nós entendemos, o Ministério Público entende que não foi suficiente, né, por conta de todo o contexto que tinha envolvendo a prática desses crimes. Portanto, nós tivemos aí mais uma pauta de sessões do júri aqui em Patos de Minas, com mais um caso e novamente uma tentativa de homicídio. Ludmila, a gente falou agora há pouco, só para a gente encerrar aqui a nossa análise, agora há pouco a gente falou sobre a questão do Agarrad. O Pedro Cunha, que é conselheiro estadual de saúde, ele me comunicando aqui que amanhã haverá uma reunião da CIB, né, e que ele vai acompanhar. Que inclusive esse certamente será um dos assuntos que vai ser discutido lá. E essas questões da saúde a gente precisa realmente acompanhar de perto, porque nós estamos em meio a uma complicação muito grande e eu acho que realmente é papel do conselheiro ficar de olho nisso, assim como toda a sociedade, né? Mas o conselheiro que é aí o nosso representante ou representante das entidades
para acompanhar as situações, até porque nem sempre as políticas públicas são cumpridas, né, Ludmila? Exato, é um mediador aí entre os próprios poderes na busca e até na fiscalização dessas soluções propostas, vendo se são realmente válidas e as mais adequadas para a situação. O que a gente percebe é que a gente vive um momento ainda mais delicado para a saúde do município. A gente viu a situação, a gente mostrou a situação da UPA, as reclamações, a reforma da estrutura para o ano que vem. A gente tem a boa notícia da Santa Casa em Patos de Minas, mas infelizmente não funciona com toda a capacidade ainda por conta de questões burocráticas e até da própria manutenção da unidade hospitalar. O Agarrad pedindo socorro de novo, mais uma vez, dizendo que está tudo no gargalo, agora também atingindo a própria maternidade. Então o fechamento do São Lucas, então são muitos problemas ao mesmo tempo e que precisam e demandam de uma energia muito grande, porque saúde é prioridade, não dá para a gente empurrar para debaixo do tapete e depois buscar uma solução. Tem que ser de fato imediato, e que bom aí que os organismos, os órgãos estão se manifestando e se envolvendo para a busca de uma solução ou mesmo de uma luz no fim do túnel aí, da angústia da população nesse momento. Tudo isso é meio a uma pandemia, menos pior porque nós já passamos por aquele período mais crítico da pandemia, né? Então aí havia um esgotamento de leitos por causa da pandemia, menos pior porque a gente tem aí uma diminuição dos casos e de internações quando ocorre aí então essa situação tão difícil por causa do fechamento de uma unidade que atendia pelo SUS toda uma macro-região. Amanhã a gente volta com mais assuntos aqui na análise. Sim, inclusive falando mais sobre a questão da ideologia de gênero, a necessidade, porque ela é discutida também em ambiente escolar, prevista até na Base Nacional Curricular. Amanhã a gente volta e discute esse assunto de novo e mais uma vez, e quantas forem necessárias também aqui no NTV News. Amanhã a gente se encontra. Boa noite e até lá. Boa noite, obrigada pela companhia.